Café com teu pai. O fenômeno Café com Deus Pai, acredito que vocês já conhecem, né? Eu não conhecia, eu vi o vídeo do Matando Matheus Agrita explicando, porque, eu me recuso. Não tinha nem chegado na minha bolha, pra você ver o tanto que eu sou gay, né? E daí eu descobri que é um livro com passagens bíblicas. Não sei se esse pessoal sabe, mas tem um livro que tem passagem bíblica que é bem famoso, até chama Bíblia, mas tudo bem. Daí, derivou-se, né, desse Café com Deus Pai, algumas variações. Dentre elas, o Café com teu pai. Quem produz esse conteúdo maravilhoso é o Breno Cop, tá? Breno Faria, esse é o nome da pessoa, do ser humano. E ele faz conteúdos como: se uma mulher tem 30 anos ou mais, é bonita, tem a vida profissional resolvida e está solteira, essa mulher é feliz, não é? Se a mulher tem 30 anos, bem resolvida, sem complicação na vida dela, a vida dela tá boa, né? é muito provável que ela seja problemática. Mas é que é muito complicado você, como homem, você querer dizer o que a mulher é, né? Você pediria a opinião de um pedreiro pra resolver uma dor no joelho que você tá sentindo? Não pediria. Com quem que você vai falar quando você tá com problemas de vazamento? Você vai falar com a floricultura? Não. Você vai falar com o encanador. Por que eu sou obrigado a ouvir a opinião de um homem sobre mulher? Seu café com teu pai. A realidade é muito simples. Porque alguém que tem tudo isso tá solteira? Ou ela saiu de um relacionamento traumático e ainda não tá curada, ou ela focou tanto na vida profissional que se tornou uma mulher rígida e durona que... Gente, às vezes as pessoas não querem. Às vezes é simples mesmo. Gente, é simples. Só um minuto que eu vou tomar uma água aqui no meu Flamingo. Dá licença. não sabe se colocar numa posição feminina e nem como manter um cara. O que é botar-se numa posição feminina? O que caralho seria se colocar numa posição feminina? Lavar prato? Criando um verdadeiro bloqueio afetivo. Ou ela criou uma seletividade irrealista, onde os homens que ela atrai não são bons o suficiente pra ela e os que ela quer não querem ela. Ou ela só é chata mesmo. A verdade é que mesmo que você não tenha culpa pela sua situação atual, você é a única responsável por mudá-la. Então pense um pouco sobre a sua vida. Faça uma autoanálise sincera sobre os seus últimos relacionamentos, seus erros, seus acertos e tudo aquilo que você pode melhorar. Talvez o problema não esteja no outro, mas em você. De nada. Não, e de nada ainda, tá? Ele falou um monte de bosta sobre pessoas que focaram no trabalho e não deram tanta prioridade assim pro relacionamento. E ainda tem que agradecer. É mole. Mulher de cabelo colorido, ou que se enche de piercing, ou que tem um monte de tatuagem, tá dando um claro sinal de ausência paterna. E você com o braço todo tomado na tatuagem, que não tem um espaço em branco? Teve problema com a mãe? Sua mãe te abandonou? Ela não te amamentou o suficiente? Te amamentou só até os 2 meses de idade, depois te deu fórmula? Tomou na mamadeira? Ela é rebelde e quer chamar a atenção. Esse é o café com teu pai. E o que diz um homem que parece ser tão frustrado sexualmente que precisa ditar regras do que uma mulher pode ou não fazer na própria vida para que ele se sinta mais másculo e mais provável de atrair outras mulheres? Não passa uma energia de homem que tem uma sexualidade bem frágil e que precisa que o mundo feminino se adeque ao que ele acha que é correto, porque se esse mundo que ele acha que é o certo e que ele foi ensinado que é o correto não existe mais, ele não consegue mais pegar ninguém? Opinião minha. Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Pai representa a autoridade, o limite e a ordem. O princípio estruturante da personalidade. Quando a figura paterna falta ou falha, isso pode levar a comportamento de afirmação forçada de identidade. Olha como eu sou diferente. Busca por visibilidade como uma forma inconsciente de dizer: ei, olhe pra mim. Ou às vezes a pessoa sonhou a vida inteira em ter um cabelo colorido porque a mãe e o pai reprimiam ela dentro de casa e ela quer se expressar. Ou às vezes, gente, deu vontade. Tipo assim, nem tudo precisa ter um significado profundo e obscuro. Meu pai era uma pessoa extremamente presente na minha vida. Eu tive cabelo amarelo, eu tive cabelo verde, eu tive cabelo vermelho, eu tive cabelo azul, tive todo o arco-íris inteiro na cabeça. É tanta gente sem formação em psicologia querendo bancar o psicólogo. Dificuldade com regras, limites e hierarquias. O cabelo colorido é um sintoma de uma alma gritando por validação, especialmente quando aparece junto com outros comportamentos de confronto com a sociedade. Para muitas mulheres que cresceram sem pai, ausente, omisso, violento ou distante, a dor não elaborada vira uma narrativa estética. Tatuagem, piercing, cabelo colorido. Não é a cor do cabelo que denuncia ferida, mas a atitude simbólica por trás disso. E olha quem tá te falando isso é um cara todo tatuado. De nada. É faço o que eu faço, não falo o que eu falo, né? Não falo o que eu digo, que também falarei. E o que estarei dizendo para que fazei-vos, né? Para contigo, para convosco. Eu me amarro em tatuagem, mas toda vez que eu paro pra analisar isso, eu percebo que lá no fundo, lá no inconsciente, é só uma forma de querer ser diferentão mesmo. Acho que eu sou um jovem rebelde. Eu vou continuar fazendo. Começou esse cara desses objetos voadores. Nossa, gente, olha como ele é frágil. Ele vem, fala um monte de merda, incentiva estereótipo a mulher pra caralho.
caralho. E depois, nossa senhora, eu sou desse jeito, gente. Ai, olha como eu sou diferentão. Nossa, gente, que bacana. Quanto mais homens você teve, menor sua chance. Ai, esse é o pior. Esse é o pior, esse é o mais estressante, gente. Se preparem. Mais homens você teve, menor sua chance de ser satisfeita e feliz dentro de um relacionamento. Esse é o café com teu pai. Por que eu ouviria a opinião de um fumante? Vou botar aqui um panorama. Se uma pessoa é tão desequilibrada a ponto de fumar um objeto que tem em sua capa a imagem do Bolsonaro escrito "você broxa", e ela mesmo assim continua fumando, não só fumando, como usando o cigarro como símbolo de uma identidade visual, por que essa opinião dessa pessoa é válida? Eu não considero. Se você quer me dar conselho, que sua vida seja melhor que a minha. Nenhuma novidade que as mulheres idealizam muito mais seus pares românticos do que os homens. E a cada novo parceiro, ela guarda dentro de sua cabeça uma nova qualidade. E começa a projetar isso na sua busca pelo homem ideal. Fonte. Não teve, não foi necessário, não foi preciso. Assim nasce a teoria do Frankenstein. Ela quer um cara com o corpo atlético do seu primeiro namorado, com o sexo do policial que salvou ela uma vez, a personalidade do amigo gentil da infância. Gente, essas pessoas foram inventadas. O corpo atlético hipotético, o policial hipotético, o amigo hipotético. Gente, a Wanda Maximoff, ela tá alterando a realidade, ó, e inventando pessoas que não existem para solucionar um problema que ele inventou, de mulheres hipotéticas que a gente não sabe quem é. Muito obrigado. Agradeço bastante. Espontaneidade do cara que ela saiu no último sábado. E O sábado hipotético, a gente tá na sexta, tá? Foi semana passada. do empresário que mandou buscarem ela de helicóptero pra Gente, o empresário hipotético do helicóptero hipotético da marmita, adivinha? Hipotética também. meta dele. Só que isso cria um problema muito grande, porque nenhum homem é o pacote completo. E isso vai gerar insatisfação crônica. Ela sempre acha que poderia ter algo melhor. Dificuldade em se comprometer, porque sempre vai existir um cara lá fora que tem algo que o parceiro atual não tem. E Gente, mas os homens fazem isso desde que o mundo é mundo, atolando a cabeça de pornografia, se entupindo de corpos irreais que não existem, pra quando vê uma mulher que tem uma bunda com uma listra chamada estria, fica, Ai, que nojo. Ai, não quero, não. Isso aí não é mulher pra mim, não. e problemas que nos homens são muito, mas muito piores. Fora que, agora falando de vida real, eu conheço muito mais mulheres que se relacionam com homens ditos feios e que não estão nem aí, do que homens que se relacionam com mulheres que são ditas como fora do padrão. De verdade, gente. É muito mais fácil você achar uma mulher que não liga pra aparência do que um homem. Na verdade, é até meio raro você achar um cara que não se importe nem um pouco com a aparência da própria mulher. relacionamentos superficiais e descartáveis. Porque homens reais nunca vão conseguir suprir essa imagem idealizada. E por isso acabam sendo vistos como insuficientes. A verdade é que ninguém sente falta do que nunca teve. E isso é ótimo, porque quanto mais padrões de comparação você tiver na vida, menores suas chances de ser feliz com o que você tem. Isso vale pra qualquer área, tá? De nada. E aqui vai mais uma coisa pra elas dizerem que eu tirei do meu sovaco. As mulheres... E ele sabe que as pessoas estão falando pra ele, tipo assim, ó, nossa, você tirou isso da cabeça. Porque você tirou mesmo da cabeça. Você inventou pessoas hipotéticas, com problemas hipotéticos. As mulheres lutaram tanto por igualdade que se igualaram aos homens no que eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos defeitos iguais. É ele falando merda no parque por 1 minuto. É basicamente isso. Ele num parque, com microfone, inventando hipóteses de problemas que só existem na cabeça dele e que na vida real não são necessariamente um problema. São só escolhas pessoais de pessoas reais. Elas passaram a imitar aquilo que elas mais criticavam no homem. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora eu também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens. O que elas chamam de machismo. Que elas chamam. Que pariu, gente. Merda. Não é possível que ele não tá fazendo esse conteúdo pra, tipo, deixar as pessoas com ódio. Eu tô com ódio. Vocês também estão com ódio? Eu tô bem estressado. Tipo assim, eu tô meio... Eu tô bem estressado, na verdade. Ai, que ódio! Eu também tô vontade de inferno. Tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa forma. O homem usa e a mulher acha que tá no controle. Mas se sente vazia depois disso. A gente sabe. Isso reforça nela o discurso de que homem não presta. E homem não se sente vazio depois de pegar várias mulheres? Enquanto isso, o homem vê nela exatamente o tipo de mulher que ele não respeita. E o que mais diferenciava a mulher... E por que a mulher necessariamente precisa do respeito do cara? Eu queria entender qual que é o ponto. Tipo assim, nem todo mundo está desesperado pra chamar a atenção de um macho. Isso aqui não é uma floresta, onde as mulheres e os homens fazem dança do acasalamento. Às vezes a pessoa tá só vivendo a vida dela.
Porra, que cara insuportável. E sabe o que mais me irrita? É ele falando esse tanto de merda, nesse tom, como se estivesse ensinando alguma coisa pra alguém. Como se ele fosse um professor de alguma coisa. Quando na verdade não é. É basicamente um cara de 30 e poucos anos cagando regra pra como as mulheres devem ou não se comportar. Enquanto monetiza esse conteúdo no TikTok, deixando as pessoas com raiva porque ele está falando merda. Café com incel. Exatamente, Samambaia falando de 24. De entrega, vínculo e ternura foi rotulado como fraqueza, quando na verdade era a força que faltava no mundo. E o que é mais podre no homem, a superficialidade e o descontrole sexual, foi tratado como liberdade, quando é só um buraco emocional fantasiado de empoderamento. A verdadeira revolução não está em se igualar aos erros deles, mas resgatar aquilo que há de mais nobre no feminino. E exigir o mesmo do masculino. Isso sim assusta, transforma e cura. De nada. De nada. Eu acho que o de nada dele é o que mais me pega. Eu ouço esse de nada, eu tenho que pegar assim, não, vai infartar. Calma, alto batimento cardíaco, pera, regula. Isso. Tranquilo, tá? Tá de boa. Respirou, expirou, inspirou. Limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Homem funciona exatamente igual cachorro. Isso aqui vai salvar o seu relacionamento. Não, assim, vou só averiguar uma coisinha, peraí. Nossa, gente. Ai, quem diria, né? Acabei de procurar o Instagram dele e descobri que ele tem a pior das red flags possíveis num ser humano. Ele vende curso. Caramba, né, galera? Quem poderia imaginar uma situação dessas? Caraca, cansou de ser ficante e quer se tornar namorada? Às vezes não. Às vezes é bom ser ficante. Às vezes a pessoa tá no momento que ela quer focar no trabalho. Às vezes ela não quer ficar só com uma pessoa. Às vezes a pessoa é poligâmica. Gente, parem de colocar na cabeça de vocês que a vida gira em torno de você ter um parceiro. A vida é muito mais que isso, sabe? Por isso que entra em relacionamento bosta. Fica escutando esses conselhos de gente frustrada, cobra pra te ensinar coisas absurdas que não funcionam na realidade. E daí quando entra numa roubada de relacionamento, nossa, por quê? Por quê? Ele não vai te assumir se você continuar agindo como namorada com título de ficante. Olha, o fim, meu Deus, o fim da ficada. É uma imersão ao vivo, feita pra você que cansou de viver histórias pela metade. Durante essa aula imersiva e sem rodeios, você vai aprender por que os homens não te assumem e o que precisa mudar em você pra virar o jogo. Vai se fuder. Vai procurar um emprego. Você sabe como funciona o cachorro, você sabe que não adianta encher o saco dele pra ele fazer algo que você queira e nem brigar com ele pra ele parar de fazer alguma coisa que você não queira que ele faça. Cachorro funciona com reforço positivo. Toda vez que você valida um comportamento do seu marido, namorado, ficante, você tá criando um estímulo positivo pra fazer com que ele repita esse comportamento. Ou seja, siga esse conselho se você quer adestrar o seu parceiro. Ah, seu marido tirou a toalha molhada da cama. Você vai dar um petisco pra ele. Salamitos da Sadia. Seu marido abaixou a tampa do vaso. Outro petisco. Alimenta. Entendeu? Desse jeito que ele funciona, tá bom? Ele fez xixi na coisa do vaso. Aí, cantinho da disciplina. Isma um cara desses que provavelmente levou um pé na bunda e não soube lidar. Não vale a pena meu estresse. Imagina pagar internet pra ver isso. Eu também sinto uma energia de uma pessoa que foi muito frustrada com alguma mulher. Assim, nenhum homem bem resolvido demonstra, não posso dizer ódio, porque eu não acho que ódio seja a palavra, mas me parece ser, talvez, uma repulsa por mulheres. Tipo assim, é uma pessoa que claramente vê mulheres e homens de forma desigual. Assim, é uma pessoa que não vê mulheres no mesmo patamar do que homens. E geralmente esse tipo de pessoa tem um histórico meio estranho com outras mulheres, assim. Tem uma coisa assim, nossa, alguma mulher que, sei lá, ele queria muito, investiu muito dinheiro e largou ele. Sempre que tem um cara falando mal de cabelo colorido, pode ter certeza que foi frustrado por algum otaku. Sempre. Você quer que ele seja mais carinhoso? Coloque-se em uma situação em que ele age dessa forma e depois o elogie. Você quer que ele seja mais ativo nas atividades da casa? Então fale sobre quanto você fica excitada em vê-lo consertando alguma coisa. É sério. Vai, amor, troca a resistência do chuveiro, vai. Ai, amor. Ai, aperta a mangueira, tá vazando, tá pingando, amor. Ai, amor. Borracha da geladeira, amor, tá fraca. Ai. Isso funciona mais do que ficar lembrando ele a cada 6 meses que a janela tá quebrada. E o principal, reforce na cabeça dele o quanto você... Gente, desculpa, nem sempre você é obrigado a namorar com bosta. Se você tem que ficar lembrando 6 meses que a janela tá quebrada e seu marido não faz nada, talvez não seja o homem ideal pra você namorar. Esse homem é frouxo. Você é grata por ele trabalhar muito. De nada. O homem que come todo mundo. Ai, toda vez que ele fala de nada, gente. Como se ele estivesse fazendo um grande serviço à sociedade. Nossa, acho que é a parte que mais me irrita. O homem que come todo mundo é considerado foda. E a mulher que dá pra todo mundo é considerada
a bunda por um Gente, é sério, ele falou isso, assim, de forma não irônica, tá? Ele falou sério, ele falou de verdade. motivo bem simples. Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa Fonte, não foi precisa a fonte. A fonte a gente deixa pra lá, né? Porque não teve fonte. Fonte. Não foi preciso. ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira situação presume algo difícil, já a segunda presume algo fácil. Certa vez, um sábio chinês disse: Uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que é aberta por qualquer chave não presta pra nada. de nada. Não odeio o mensageiro, odeio a mensagem. Essa filha da p vai me xingar, tomar sua p. Leves notas de xenofobia. Por um motivo bem simples. Esse é o café Ninis dele. Esse é o café com teu pai e esse é o choque de realidade com a tua mãe, meu anjo. Não é segredo pra ninguém que o movimento Red Pill e o movimento misógino tá crescendo cada vez mais na internet, disfarçado de ajuda, né? Eu acho que a gente tem que parar de se calar pra isso, porque a quantidade de mulheres que tá condizente com isso... Não é só isso. As pessoas têm ganhado dinheiro cada vez mais com essas pessoas que não ensinam nada, só que vendem curso. Como pode uma pessoa que não tem uma palavra pra agregar tá vendendo conhecimento na internet? Não faz sentido. Isso tá se tornando algo preocupante, pelo menos pra mim, que tenho senso crítico. Eu queria só saber de onde que tiraram que a mulher é um troféu inerte e o homem é um caçador sedento. Eu queria saber de onde que foi tirado que a mulher é conquista. Tipo, isso é pura fetichização da passividade feminina. Se a gente for traduzir esse pensamento, a gente vai ter mais ou menos o seguinte: que a mulher é como um prêmio, um objeto que só vai ter valor se tiver intocado, enquanto o homem é um colecionador desses prêmios. Como se a mulher não tivesse escolha, como se fosse ela só sentar e esperar alguém ir ali e ganhar ela. Por que que isso é um comportamento completamente desigual e ultrapassado e retrógrado? Simples, porque a mídia ensinou esse pensamento para as pessoas. A gente é feito, num geral, de estímulos. Todas as pessoas são formadas por estímulos, principalmente estímulos que a gente vê sendo repetidos quando a gente é pequeno. Ao longo da nossa vida, a gente consome muito conteúdo. E a maior parte desses conteúdos que marcam a gente são filmes, séries, novelas. E essa geração atual que a gente viveu e tá vivendo agora, de jovens e adultos que estão começando a se relacionar com pessoas, são pessoas que foram criadas pelo movimento Disney. Ou seja, a Rapunzel em cima da torre, a princesa que viveu num castelo fechado a vida toda e vai se casar com o primeiro cara que ela viu, a mulher que desmaiou e precisa do beijo, do primeiro beijo de amor verdadeiro pra ela ressuscitar. Todos esses materiais que a gente consome ao longo da nossa vida vão moldando a forma que a gente vê e enxerga o mundo. E esse tipo de coisa que mostra a mulher num lugar de ai, espera, ai, estou aguardando aqui o meu príncipe verdadeiro. E o cara como o explorador, o cara que tem que ir lá salvar a donzela em perigo. Essas coisas refletem na forma que a gente vê o mundo. Eu acho que o problema é que essas pessoas não enxergam mulher como ser humano, não enxergam mulher como alguém que tem desejos, alguém que tem autonomia, alguém que tem controle. Não enxergam ela como isso, enxergam, como eu falei, como passivas. E as passivas reinam, as passivas reinam, oh yeah. Inclusive, se o homem tá se relacionando com várias, o que que ele ganha na verdade? O que que exatamente ele está ganhando? Porque DST, clamídia, gonorreia, dependendo se não se proteger. não é um troféu, a mulher não é objeto. O que que ele está ganhando com isso? Admiração masculina? É isso que vocês estão buscando? Admiração de outros homens? Mas é sim, a resposta é sim. Homens funcionam a partir de estímulos masculinos. Se ele é visto como foda por outro cara que ele admira e acha foda, é isso. É isso que eles querem, é exatamente isso, é a aprovação masculina. Vocês não conseguem enxergar uma mulher com liberdade, uma mulher que tem controle sobre si, aí vocês começam a taxá-las como sem valor. Essa moral sexual é aprendida culturalmente. O nome é condicionamento social misógino. Isso cria uma internalização de vergonha e culpa nas mulheres por simplesmente ter liberdade e controle sobre o próprio corpo. café com teu pai.
Humberto Carvapsi. Ou nós que associamos o sucesso de mulheres através da capacidade de ter relacionamentos românticos, deduzimos que uma mulher com mais de 30 anos que está solteira, mas tem sucesso pessoal e profissional em outras áreas, só pode ser um fracasso. Como se não houvessem homens que repetem padrões ruins de relacionamento e ficam ressentidos com o término deste, como se mulheres que focam na carreira profissional não pudessem ter o seu charme, a sua delicadeza e a sua forma específica de se relacionar. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre caras que às vezes têm 40, 50 anos, ainda moram com os pais e nunca namoraram com ninguém. Ou seja, os homens, geralmente héteros, né? A gente não vai nem entrar nesse demérito aqui, porque senão a gente vai longe. Podem ser fracassados. E isso é socialmente aceito. É normal. O cara tá morando com a mãe, deve estar economizando pra comprar um carro, pra comprar uma moto. Enquanto mulheres que focam na relação, especificamente a profissional, no sucesso financeiro, são fudidas, frígidas, não tem charme. Gente, sabe? Café com Bolsonaro. Sucesso profissional e charme não podem existir mutuamente na cabeça de muitos caras. Ou como a seletividade, se colocada como algo a ser executado por mulheres, é interpretado como frescura ou muito criteriosa. Mas isso é outra coisa que também é ensinado com filme e série, gente. Tipo assim, toda produção audiovisual que trata uma mulher bem-sucedida, uma mulher vitoriosa, uma mulher que cresceu profissionalmente e ela tem uma família ao mesmo tempo, ela é sempre tratada como alguém que deixa a família de lado. Sempre é uma pessoa que não tem tempo direito pro marido, que deixa os filhos em segundo plano. Não existe uma produção onde uma mulher é a chefe de um negócio, é gerente de uma grande empresa, de um grande lugar e tal, ao mesmo tempo que é uma pessoa com uma família bem estruturada. Não tem. Já pararam pra pensar nisso? Isso, obviamente, não é culpa só dos filmes. É uma condição que a sociedade ensina, a mídia ensina, o cotidiano ensina, e daí a gente normaliza, achando que é o normal. Mas é sabedoria, ser visionário, entender quem ele quer na hora que ele quer. Ou, sem dúvida, ela pode ser chata, porque geralmente elas precisam ser dóceis e sempre disponíveis como um objeto de desejo ao amor romântico. Mas nunca podem ter opinião nem pensamento próprio sobre como elas querem se relacionar ou não. Oi, eu sou Humberto, falo de psicologia e cotidiano. Lembrando que isso aqui não é um ataque pessoal a nenhum criador de conteúdo, e sim às ideias que são propagadas por aí. Mas eu vejo sim que tem muito conteúdo que é red pill, mas ele não é interpretado como tal, a depender da pessoa que fala, das ideias, do cenário, da edição e do vídeo. A solidão da mulher bem-sucedida é interpretada como um crime por uma sociedade que sempre precisa vê-la como alguém a ser um objeto dentro de um amor romântico. Em uma sociedade que ainda mede como a mulher é bem-sucedida através da régua do afeto masculino, ocupar espaços além do ambiente doméstico romântico torna-se um problema, transformando ela em admirável, mas problemática, e competente, mas insuficiente. O psicanalista Lucy Irigaray vai falar num conceito chamado outro do mesmo, pois no nosso imaginário masculinizado, a mulher na realidade existe através do que pensamos, projetamos e fantasiamos dela. Ou seja, ela precisa ser um reflexo do desejo masculino e nunca uma pessoa com individualidades, desejos próprios e formas de ser no mundo. Quando ela recusa esse lugar de desejo masculinizado, focando na carreira, em outros projetos... Oi, Bruna. Mulheres sejam independentes. Isso vai colocar os homens no lugar deles e tirar esses loucos da sua vida. Conselho próprio. Sim. Ai, nossa, é bem complicado, porque quando você se coloca nesse lugar de passividade, né, de você esperar o homem fazer as coisas pra daí sim você conquistar, você fica totalmente à mercê, né? Quantas não são as mulheres que terminam um relacionamento e depois ficam desesperadas, porque a vida toda elas dependeram do marido trazer o sustento pra dentro de casa, esqueceram da parte profissional, praticamente perderam a vida toda, não fizeram faculdade, não foram atrás de se realizar profissionalmente, cuidaram a vida inteira de casa. Só que daí quando o homem decide que ela não é mais bonita o suficiente, boa o suficiente, feminina o suficiente, ele troca. E aí, uma mão na frente, a outra atrás. Vão atrás de vocês, gente, porque se vocês não forem, ninguém vai. Resumindo o Café com Teu Pai, o Motomoto 35+, né, que tem indícios fortíssimos que vai ser calvo, porque o cabelo aqui já começa na metade da cabeça, o pior ele tem que fazer alpinismo pra chegar no cabelo, né, e sem sucesso profissional, o indivíduo ali, porque pra pessoa estar na internet, vindo no curso pra mulherada, como ela tem que tratar um homem, é que não vencemos a vida. Olá, Jed. Porque mulher toda tatuada quer chamar atenção, e tudo todo tatuado assim é o quê? Estilo, autenticidade. Né? Engraçado quando tá falando, o papado aqui, ó, explodindo, né? Sapo boi. Né? Muita crítica, mas autocrítica mesmo, que é importante, zero. Né? Na academia não passa na frente.
Porque a mulher é responsável por ser objetificada, né? E de onde você tirou essa informação, gênio? Do seu rabo? E vídeos assim que beiram um absurdo, eu gosto de ver os comentários, né? Pra ver quem tá falando, o que o pessoal tá falando. E a maioria dos homens ali que apoiou é homem muito, muito, muito feio. Aquele homem que tem autoestima lá no dedão do pé, sabe? Que tomou muito toco desde a infância de mulher. Então, assim, hoje tem, 30 anos, tá só aqui ou pagando, né? Pra ter alguma coisa. E mulher crente, tá comprida, né? Gola alta, a Amélia, né? Que vive na igreja ali, louvando o Senhor enquanto tá tomando galhada. Mas o que me impressionou mesmo nessa história toda foi esse indivíduo namorar, né? Porque assim, gata, é que eu te falo, se tu tá precisando de ajuda, né? Manda uma mensagem porque, olha, corajosa você. Se sujeitar a essa relação, você tem algum problema na cabeça, sério, que tem que ser tratado, né? Porque assim, um homem que fala merda igual que tu tem, assim, várias outras mulheres têm, só que no off, né? Ela fala ali pra 1 ou 2 amigos, agora deixar postar, né, te ridicularizar em público, assim, gata, você não tá bem na cabeça sem aceitar isso, não. Eu concordo em partes. Parece pra mim há um tempo aquele criador de conteúdo que ele fala assim: café com teu pai. Caso você sinta interesse em saber quem é e como é o conteúdo. Esse daqui é pessoas concordando agora? Meu Deus do céu, tá? Vai lá ver, porque tem coisa pra você utilizar como exemplo pra sua vida. Pô, tô muito... Não tem. Se uma pessoa pega o conteúdo mais problemático que você já viu em toda a sua vida e fala que é exemplo de alguma coisa, minha filha, corra. Essa pessoa não quer teu bem. A pessoa quer te ver morta, quer te ver desgraçada, quer te ver diluída, tá? Não faça isso com você. Lelé só fala comigo depois do café. O exemplo pra mim principal de todo, se você nunca questiona, você só reproduz e toma isso como verdade absoluta. Desde quando a gente nasce, né, que a gente vai se entendendo como um ser humano, a gente tá aprendendo várias coisas, várias crenças, vários costumes, cultura, da onde a gente tá inserido. Então a gente aprende muitas coisas do senso comum. Uma coisa que é do senso comum, por exemplo, é que a tarefa de casa tem que ser demandada para as mulheres e o trabalho, né, quem tem que promover dinheiro são os homens. Isso é o correto? Ou isso é o senso comum? Senso comum nada mais é do que crenças partilhadas, sem uma base concreta de que aquilo é verídico. O que acontece? Tem tanto tempo que essas crenças estão enraizadas que elas são passadas do seu vovô para sua vovó, para sua mãe, para sua titia, e assim vai, você vai se criando e se formando um ser. E de acordo com as suas vivências, você tem a oportunidade de se questionar ou de simplesmente reproduzir, mesmo que você veja que aquilo não faz sentido para você. Quantas vezes a gente se pega reproduzindo comportamentos, falas, que se a gente para um pouquinho, a gente fala, gente, isso aqui na realidade não tem sentido pra mim. E o que esse cara faz nos conteúdos dele é justamente perpassar o senso comum. E se eu discordo. O que o cara faz com o conteúdo dele é basicamente continuar reproduzindo estereótipos e falas que contribuem com a visão extremamente estereotipada da mulher. Nossa, minha filha, tu é muito burra. Tipo assim, tem uma pessoa te chamando de puta, falando que quando a mulher é muito diferente, ela quer chamar a atenção, que quando ela vai contra a sociedade, é porque ela não teve amor paterno. Você pode achar muito bem que o alvo não é você, só que é também, tá? Tipo assim, uma pessoa que fala, do cabelo colorido, do piercing, e fala que qualquer pessoa que se afasta muito do esperado socialmente aceito, quer chamar a atenção e não teve pai, você acha que ele tá falando de quem? Você acha que você não se encaixa também com a unha azul combinando com brinco? Você também vai sofrer com o resultado da misoginia que ele tá incentivando. Você observa o tempo inteiro, o provedor da escolha do relacionamento é o homem. É isso que ele fala. Quem escolhe é o homem e a mulher tem que se encaixar no padrão que o masculino quer. Senão você não é uma mulher feita para namorar. E aí o que a galera fala é que, nossa, mas a maioria dos homens pensam assim. E aí eu te falo, nossa, então se a maioria pensa de uma maneira, em vez de você questionar e ir contra essa maioria, se aquilo não faz sentido pra você, se já tem estudos falando que não é aquilo, se existem pessoas que pensam de uma maneira diferente, que questionam aquilo, qual é a lógica de ficar seguindo a manada? Porque muita gente pensa, porque fez sentido durante muito tempo,
não significa que é eterno, que vai fazer pra sempre. E as mudanças, né? Nossa, ela fala, ela não fala nada. Se você é mulher e gosta de café com teu pai, a gente precisa conversar. Lembrando que isso aqui é só minha opinião. Se você não gostar, não precisa me cancelar, só continuar rolando. O Café com Teu Pai, pra quem não conhece, é um perfil que começou a publicar alguns vídeos que eles passam meio despercebido como uma certa motivacional, um tapa de realidade, aqueles vídeos que a gente gosta de assistir. Porém, se você começar a ligar @café com Jazz, você vai começar a perceber que ele está reforçando ideais misóginos e machistas. Basicamente, vendo alguns dos vídeos dele e vendo os comentários, ele reforça a ideia de que o homem é assim e pronto. E que nós, mulheres ou outras pessoas, precisamos adaptar a realidade do homem. O homem, basicamente, ele funciona assim. Você não pode mandar muitas mensagens, você não pode dar muita atenção, você precisa saber jogar o jogo dele. Ou que tal a gente começar a indicar para os homens irem para a terapia para conseguir tratar justamente essas características e princípios machistas. Gente, eu não vou superar ele falando que tem que adestrar o cara. Tipo assim, se o seu homem fez uma coisa que você acha bom, você dá, ó, fala assim, isso! Passa pano na casa! Vai! Você consegue! Ai, que lindo! Que coisa mais linda! Ai, que menino bonitinho! Ai, meu Deus do céu! Botou o galão de água, foi? Botou o galão? Que lindo! Lavou os pratos! Coisa mais linda! Quem é meu menino lindo que vai encher a forminha de gelo? Quem é? É você! Ai, coisa bonitinha! Que isso, gente? Você namora o Border Collie? Na verdade, reforço como algo super bacana. Ao invés de mandar ele subir uma montanha com vários outros homens pra se tornar um homem. E é mais problemática ainda se você é mulher e você vê esses vídeos e concorda com ele. Ou, muito pior, coloca em prática as dicas que ele está dando para você lidar com sua vida ou lidar com a vida em relação... Ou pior, se você é mulher e comprou o curso dele, que eu vou repetir, gente, o nome, tá? Vocês não se esquecerem. O fim, olha, atenção, muito importante vocês prestarem atenção. Se você é mulher e comprou o curso O Fim da Ficada, você se odeia, tá? Eu recomendo que você procure ajuda espiritual, eu não vou nem recomendar ajuda médica, tá? O seu negócio já tá em outras vidas, tá em outros planos já, seu problema. São a um homem. Porque se você é mulher, você já deve estar acostumado a escutar muito que você precisa mudar, que você precisa se adaptar, que você precisa ser mais compreensível, que você precisa ser um pouco mais sensível. Enquanto o homem com quem você convive, gostaria de conviver, pode passar a vida inteira dele sendo como ele é, porque as pessoas precisam entender que o homem é assim e pronto. Essa é a forma de macho lidar com o mundo. Para de escutar o que você precisa fazer em relação ao seu homem e começa a convencer ele de que várias das atitudes e falas e ações dele são sim machistas e não é ok, que você não vai aceitar esse tipo de comportamento. Todos nós precisamos passar... Perdão, gente, mas esse assunto me tira do sério. Já vi muito isso se tornar coisas horríveis. Já estudei muito sobre isso e é algo muito trágico. Sim, o machismo mata muito. O homem ou a mulher. Mas o problema é que eu vejo que a sociedade passa muito mais pano e mão na cabeça se o homem não é compreensível em querer procurar entender os seus sentimentos e querer se curar. Se existe algo bem macho, é ir pra terapia sim e se curar. Pelo amor de Deus, parem de escutar Café com Seu Pai. Pelo amor de Deus. E eu já recomendo uma leitura aqui, ó. Chama Pare de Se Odiar, tá?